E o PIB do Brasil cresceu quase 2% no primeiro trimestre de 2023, segundo o IBGE. Para conversar conosco aí sobre esse tema, Newton Marques, que é conselheiro do Conselho Federal de Economia do Distrito Federal e também é professor licenciado da Universidade de Brasília. Prazer ter-o conosco. Prazer é meu. Nós sabemos aí que a inflação, né, tem toda essa questão polêmica envolvendo inclusive ataques do governo em relação ao Banco Central, mas de fato a economia vai trazendo essa boa surpresa que é o crescimento, né? E sempre que os economistas discutem se a inflação é de demanda ou choque de oferta, se por acaso há uma recuperação pelo lado da oferta, isso pode trazer uma desaceleração nos preços e, com isso, voltar a uma situação antes da pandemia, né? Agora, Newton, a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Newton, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Newton, com relação a esse índice bastante significativo de 1,9% do crescimento do PIB nesse primeiro trimestre, qual é a avaliação, qual que é a sua avaliação dos motivos que ensejaram esse crescimento? O agro foi importante nesse crescimento? Enfim, qual que é a sua leitura? Bom, o agro, claro, que se vem há algum tempo, né, respondendo bem, satisfatoriamente. Agora, o consumo familiar também contribuiu, porque houve uma liberação de recursos no ano passado, né, por parte do governo federal, e também o consumo do governo. O que nos preocupa é que a taxa de investimento da economia, que é a formação bruta de capital fixo, caiu. Isso daí é ruim, porque a gente aproveita a capacidade ociosa e não o aumento da capacidade produtiva. Do outro lado também a indústria, o setor industrial também não cresceu. Isso daí também é ruim, porque o setor industrial, o setor secundário, é que dá dinâmica no crescimento do PIB autossustentado. Então, Newton, você avalia que essa trajetória deva ser mantida ou daqui para frente a gente pode até ter uma desaceleração no crescimento? Se a taxa de juros realmente incomodou, como a gente se discute entre vários setores da sociedade, economistas, aí isso daí vai acabar repercutindo, vai desacelerar, né? Porque esse crescimento ainda é resultado do ano passado. Do atual governo não tem ainda nenhum resultado, só vão ter resultado no segundo trimestre. Cristiano Vilela. Newton, nós temos aí também outras discussões que podem influenciar no âmbito da economia, a questão da reforma tributária especialmente, muito importante. Você vê que uma possível aprovação da reforma tributária, ela pode trazer reflexos no curto prazo para manutenção do crescimento do PIB, ou você entende que os eventuais mudanças que sejam feitas agora somente vão ser sentidas no médio e longo prazo? Só no médio e longo prazo, porque ninguém muda, né, nenhum tributo, né, no próprio exercício. Então, como o arcabouço fiscal ele foi aprovado, mas para entrar em vigor no ano seguinte, né, em 2024, também uma reforma tributária, a gente só vai sentir isso depois de 2024. Sem dúvida, Newton. Agora, a expectativa, né? Nessa semana, inclusive, o presidente do Banco Central avaliou que o comportamento da inflação está evidentemente mais seguro também. Você avalia que essa redução, aí na possível redução, mesmo que seja de apenas até o final do ano de 1 ponto percentual em relação à Selic, de fato pode trazer um novo ânimo em relação ao país ou não? Eu acho que sim. Eu faço parte daquele coro de que realmente a taxa Selic, eu sou economista do Banco Central, aposentado, e a taxa está fora do lugar, na minha avaliação. Eu acho que esse juro real está muito alto, é possível reduzir essa taxa Selic, não tanto, mas reduzir até 1 ponto percentual, não vai causar nenhum transtorno na economia, como alguns economistas admitem. Cristiano Vilela. Newton, um outro aspecto importante de se destacar também com relação aos reflexos que podem ter para a economia, além dessa questão da redução da taxa de juros, é o aspecto político, né? Você vê que o governo federal, ele tem uma atuação política de forte combate, de forte disputa em relação ao Banco Central, em relação à autonomia do Banco Central, em relação ao mercado financeiro de uma forma geral.
Você que inclusive comentou, é oriundo do Banco Central, aposentado do Banco Central, qual que é a sua leitura acerca desse aspecto bélico que envolve as falas recentes do presidente da República e o Banco Central de uma forma geral? A leitura que eu faço é que, como o Roberto Campos Neto é do governo anterior, o governo Lula também resolveu disparar as baterias, né, de críticas contra ele. Na verdade, não é uma questão de que o Roberto Campos Neto está a serviço do governo anterior ou contra esse governo. Ele, obviamente, segue determinados critérios, como sempre nós soubemos lá dentro do Banco Central, para tomar decisão. Não é pura e simplesmente dizer, olha, a inflação caiu. Você olha para vários indicadores, tem o núcleo de inflação, tem a questão cambial, tem a questão de curva a chamada curva do juro no futuro. Quer dizer, não é uma coisa tão simples que pode ser discutido, por exemplo, o presidente da República ou outras pessoas, né? É mais complexo. Mas mesmo dentro dessa complexidade, dentro do modelo que o pessoal costuma dizer que é um modelo econômico chamado samba, dá para a gente mudar o ritmo, viu? Deixar de cair no samba. Milton, você chamou a atenção a questão do investimento, né? O governo, ao que parece, quer ser também protagonista nos investimentos, mas não tem dinheiro para isso, né? Como que você avalia que deve ser o comportamento do governo nesse segundo semestre? O atual governo, ele é intervencionista, então bem diferente do governo anterior. Então, é claro que a marca que ele quer empreender, né, ou imprimir, é um aumento dos investimentos públicos e, com isso, puxar o investimento privado. Então, por isso é que essa mudança aí do teto de gastos para o arcabouço fiscal privilegiou essa questão de as despesas serem com base na receita, porque aí dá espaço, e tirando os investimentos, que aí dá espaço para aumentar os investimentos. Então, nós vamos ter que esperar, aguardar um tempo aí para ver, até o final do ano, como é que vai ser a reação do governo perante esses investimentos e da própria sociedade, como o setor privado vai ver isso. Isso daí é um start do investimento ou isso vai atrapalhar? E nós costumamos dizer que é o famoso crowd out, ou seja, expulsar o setor privado da economia, o que não é a intenção do atual governo, segundo a gente tem lido. Nilton Marques, economista, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, viu, Nilton? Eu que agradeço essa oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês.